Hebreus, capítulo 11. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém? A fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê. Pois por meio dela, os antigos alcançaram a aprovação. Pela fé entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito do que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus sacrifício superior ao de Caim, por meio do qual foi aprovado como justo quando Deus testemunhou das suas ofertas. E mesmo depois de morto, ainda fala por meio dela. Pela fé, Enoque foi arrebatado para não experimentar a morte, e foi achado por Deus o arrebatara, visto que antes de ser arrebatado, havia sido aprovado por agradar a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te adoramos nesta noite, Cordeiro de Deus, Deus tremendo, Deus poderoso. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Nós apresentamos mais esse dia ao Senhor, ó Pai, e pedimos ao Senhor que vai de encontro, meu Deus, porque a tua palavra é tremenda e poderosa, porque nós estamos, meu Deus, em momentos da nossa vida que nós recebemos o Senhor como nosso Salvador. Mas em outras palavras, Deus está no nosso barco, mas existe um momento em que a tempestade, canai como a nébia, bate sobre nós. É uma perda de emprego, é uma dificuldade financeira, é um problema de relacionamento, ou fora, ou até mesmo no trabalho, é doença, é morte do ente querido. Deus tremendo e poderoso, essas são tempestades, Calabaçu e Canta, tão violentas, Leibe como Anai, que chegamos a perguntar, Canai Bicômia, onde está Jesus agora? Parece que ele não se importa com o que está acontecendo, mas a palavra é tremenda e poderosa, porque quando o vento sopra ao contrário, Leibe como Anália, ele é o Senhor que direciona todas as coisas. Às vezes Lamos pega a nossa vida, às vezes tem um momento que parece que está do lado avesso, mas ele é tremendo e poderoso, porque ele é o soberano que coloca as coisas no devido lugar. E nesta noite, Caibe como nébia, entra a favor das famílias, entra a favor daqueles que estão lutando para sobreviver. Deus vai de encontro com UTIs. Tu ainda é Deus que faz milagre, tu ainda é Deus que entra no barco, tu é Deus que, por mais que o barco às vezes sacode, mas o Senhor é Deus que traz calmaria. E nesta noite visita todos quanto precisa de uma ação, de uma intervenção. Entra com mão poderosa, continua agindo, falando e pleiteando ao nosso favor. Podeis assentar, igreja. Graças damos ao nosso Deus nessa noite, porque Deus é tremendo e poderoso. Quando você olha para os Hebreus capítulo 11, você faz uma pergunta ali: eles fizeram e eu? Essa pergunta, ela soa um pouco inquietante. O que eles fizeram? Quem são eles? E o que eu tenho a ver com isso? O texto dessa leitura que nós acabamos de ler, depois você chega em casa, dá uma leitura nela toda, porque ele é um pouco grande. Você vai olhar que eles não foram famosos aos olhos do povo. Eles não eram galãs de novelas, não foram grandes atletas, não construíram teorias magníficas e nem inventaram tecnologias modernas. Eram pessoas comuns, como eu e você, mas que optaram por fazer a diferença, escolheram fazer a diferença. Por um lado, eram mais incomum. Por outro, já eram pessoas comuns. Por quê? Porque tinham seus familiares, seus filhos, trabalho, a sua rotina de comer, de dormir, de acordar, cansar, alegrar-se, enfim, viviam como qualquer pessoa. Incomuns eram no sentido mais espiritual, mais profundo.
Eles não viviam sem rumo, ou seja, viver por viver. Tinham um propósito, igreja. E eu e você nessa terra do vivente, não estamos aqui somente por viver. Nós estamos aqui para agradar a Deus, porque não basta viver. O importante, igreja, é como viver. Porque esses homens, como Abel, como Abraão, como Isaac, como Paulo, como Jacó, como Enoque, como nós vamos falar nessa noite, eles viveram em busca de atender a intenções de Deus, mesmo que para isso sofresse consequências inimagináveis. Quando você lê todo o capítulo de Hebreus, nos faz pensar, igreja, que aquelas pessoas fizeram tantas coisas por amor de Deus, e porque eu e você não podemos fazer, igreja. Quando você olha para essa galeria dos heróis da fé, igreja, você faz essa pergunta: o que eu tenho feito para agradar a Ele? A maneira que eu tenho vivido tem glorificado o nome de Deus? Porque a Bíblia, inúmeras vezes, ela vai indicar que não somos fruto do acaso, que não nascemos simplesmente por um acidente de percurso, porque aqui ninguém nasceu. Se nascemos, é porque Deus quis. E se Deus quis, é porque nos ama. E significa que também tem um propósito. Deus tem um propósito comigo, Deus tem um propósito com você. As pessoas são a mania de querer se igualar aos outros, e nós temos que parar com isso. Eu não sou igual às outras pessoas. Quando nós entendemos isso, nós fazemos a obra de Deus com mais gratidão. Nós fazemos a obra de Deus com mais qualidade. Porque nós temos que imitar a imagem do Senhor Jesus. O maior exemplo da nossa vida a ser seguido é Jesus, não é homem. Homem não pode nos dar nada. Homem não pode fazer nada por nós. Mas Jesus pode todas as coisas. E é nele que nós confiamos. Ou seja, não sou igual às outras pessoas. Nem fui formado para ser igual. Aleluia, louvado seja Deus. Porque Deus tem algo especial para cada um de nós individualmente. Se eu sou uma pessoa realmente comprometida com Deus, eu poderia me perguntar: até que ponto você é um cristão? Até a morte? É sério, igreja? Até a morte? Posso seguramente afirmar que aguento tudo e qualquer coisa por amor a Deus, igreja. Glória a Deus. Então nós precisamos, nesses dias que a volta de Cristo se aproxima, procurarmos melhorarmos mais. Porque quando nós olhamos no espelho, o nosso maior inimigo é quando você olha no espelho. Porque somos nós mesmos. Somos nós mesmos nosso maior problema, nosso egoísmo. Mas voltando para a palavra, quando nós olhamos aqui para a galeria, para os heróis da fé, primeira coisa que nós podemos aprender é que quem anda com Deus supera as crises do passado. As escrituras registram a história de como Adão e Caim, dos antepassados de Enoque, tiveram a oportunidade de viver em comunhão com Deus, porém decidiram dar ouvidos à voz do inimigo e abriram mão do privilégio de manter um relacionamento pessoal com o Criador. Enoque, porém, igreja, não se deixou levar pelos maus exemplos das gerações que lhe antecederam. Ele decidiu andar com Deus, viver de forma que agradasse a Ele. Quem anda com Deus supera as crises do passado. Porque ele, igreja, ele não se deixou influenciar pela desobediência de Adão.
Apesar de ter sido o único homem a viver no mundo sem existência do pecado, Adão, ele preferiu dar ouvido à voz da serpente. E ao ouvi-la, ele desobedeceu a palavra do próprio Deus, que lhe havia ordenado que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando você vai lá para Gênesis capítulo 2, quando você vai para 3, quando você vai lá para Gênesis 6, 7, este ato de desobediência foi a chave que abriu a porta para a entrada do pecado na raça humana. A partir desse momento, toda a criação passou a sofrer os efeitos do pecado, pois junto com ele veio a morte, a maldade, a desordem, o caos, o rompimento da comunhão entre o homem e Deus. Então, quando nós entendemos isso, quando nós olhamos para a palavra e nós vemos que vale a pena nós estamos na dependência desse Deus, porque quando Adão cedeu a essa tentação lá no jardim do Éden, ele estava abrindo mão do privilégio de andar com Deus. Uma barreira chamada pecado foi erguida entre ambos, e desde então a presença do Criador, passeada pelo jardim, já não era tão amistosa como antes. Deus, igreja, Deus, ele sempre soube onde Adão estava. Por quê? Porque Deus é onisciente. Mesmo assim, igreja, ele busca, porque Adão estava separado da sua comunhão. E ao ouvir a voz de Deus, pergunta: onde estás? Adão teve medo, porque a sua consciência lhe fazia entender que o seu relacionamento com o Senhor havia sido rompido. Ao contrário de Adão, que decidiu deixar de andar com Deus, de relacionar-se com Ele, Enoque escolhe viver em comunhão íntima com o Senhor, andando com Ele, agradando em tudo, até o dia em que o próprio Deus o tomara para si. Gênesis 4, você encontra essa resposta. Enoque, igreja, ele não se deixou influenciar pela ira, pela inveja, pela maldade de Caim. Depois do pecado, em consequência, iniciou ali um capítulo muito nebuloso na história da humanidade. E ele então, a decadência moral começa a instalar em social, familiar e espiritual. Rapidamente estabelece entre os homens, porque a ira, a inveja e a maldade está onde, igreja? Arraigados no nosso coração. Por isso que a palavra tem esse poder de fazer essa asepsia. Por isso que nós temos que pedir ao Senhor: Senhor, limpa o meu coração, lava o meu coração, purifica o meu coração. Glória a Deus. Porque no coração do homem, igreja, que fizeram a sua primeira vítima, Caim, o filho primogênito, Adão, tomado pela ira, tornou-se o primeiro homicida na história ao tirar a vida do seu irmão Abel. E é por isso que recebeu uma sentença de maldição. Da mesma forma fizeram a seu pai. Caim também cedeu ao pecado, assim abriu mão da comunhão com Deus, decidindo viver separado dele. Se você observar para esses dois homens, existe um paralelo entre a forma como Deus tratou com Adão e a forma como Deus tratou com Caim. Em ambos os casos, o Senhor fez perguntas, mas o Senhor fez perguntas não para obter informações, pois Ele sabe de todas as coisas, mas para dar ao culpado a oportunidade de dizer a verdade e de confessar os seus pecados. Mesmo assim, esses dois homens, mesmo assim, os pecadores foram muito evasivos e tentaram encobrir o que havia feito. Mas nas duas vezes, Deus trouxe os pecados à luz, e eles admitiram
sua culpa. Com Enoque, porém, a história foi diferente. Aleluia. Adão tinha falhado, Caim tinha falhado, mas Enoque decidiu ficar na presença de Deus. Enoque, igreja, escolheu andar com Deus, porque depois da morte de Abel ergue-se um novo cenário na descendência de Adão. Caim saiu da presença do Senhor, e quando ele saiu da presença do Senhor, ele casou-se, constituiu família, edificou uma cidade. Gênesis 4:17. Adão também teve um filho chamado Sete, que lhe foi dado em lugar de Abel. O nascimento de Sete representava o início de uma nova geração que escolheria o caminho da busca, da comunhão, da fidelidade a Deus. Enquanto os descendentes de Caim se organizaram e dirigiram suas vidas em torno das artes, em torno dos empreendimentos terrenos, e os descendentes de Sete começaram a cultuar a Deus, expressando assim a sua descendência, a sua dependência dele e o desejo de estar na presença de Deus. Foi a descendência de Sete, louvado seja Deus, que nasceu Enoque, bisavô de Noé. E esses dois únicos personagens registrados na Bíblia, sobre o qual nós encontramos a frase: Enoque andou com Deus. É possível que outros contemporâneos de Enoque ou de Noé mantiveram algum tipo de relacionamento com Deus, mas no entanto, a vida íntima desses dois homens com Deus foram tão intensas, igreja, tão marcante na história de ambos, que há registros que andaram com Deus, porque quem anda com Deus não passa despercebido na sua geração. Caim também tiveram um filho a quem deu o nome de Enoque, mas esse Enoque aqui, porém, esse Enoque não andou com Deus. E esse Enoque aqui também não desapareceu. Esse Enoque aqui era descendente de Sete. Então nessa noite, quem anda com Deus faz a diferença no presente. Eles falam de um jargão, né? Eles falam assim, jargão, eles dizem, não, um ditado popular, que diz assim: o homem é o produto do meio. Aí você analisa na ótica humana esse ditado popular. Quando você olha para a vida de Enoque, você percebe algo, que ele decidiu não ser o produto do meio, mas obter, por ser um produto diferente. Aleluia! Porque a decisão, igreja, é minha, é sua, a escolha é minha, é sua. Deus não invade. Deus nos dá um livre-arbítrio. E coisa maravilhosa, porque a decisão de Enoque de andar com Deus foi com que ele fosse o único, sabe, o único da sua geração a não passar pela morte. Seus contemporâneos viveram de forma dissoluta, distante de Deus. E nós estamos vivendo momentos como esse, igreja. A igreja na face da terra. Nós estamos vivendo momentos em que o homem está mergulhado em seus prazeres. Estamos vivendo momentos em que, em plena pandemia, mas o homem abre porta para práticas pecaminosas. Mas no entanto, você olha para Enoque, ele escolheu restabelecer um caminho íntimo com o Senhor, que havia sido quebrado no Éden, igreja. E se nós dispormos a caminhar com o Senhor, é gratificante, é maravilhoso, porque quem anda com Deus faz a diferença na sua geração. Sabe por quê? Porque nos dias de Enoque, as pessoas viviam muitos anos. Quando você olha, exceto Abel, que foi assassinado, todos os antepassados citados no capítulo 5 de Gênesis viveram mais de 800 anos. E a nossa vida terrena aqui, ela é curta, né?
A Bíblia diz que ela é tão breve como um vapor, que surge e desaparece rapidamente. Acontece que nós vivemos, sabe o que está acontecendo? Nós estamos vivendo tão ocupados com os afazeres, com as obrigações do dia a dia. Nós corremos tanto em busca do sucesso, das conquistas materiais, que acabamos nos esquecemos de que aqui tudo é passageiro. Enoque, ele viveu 365 anos, e nas suas poucas vezes em que seu nome é mencionado nas páginas sagradas, não consta que ele tinha alcançado fama, construído grandes edificações, acumulado riquezas. Encontramos na sua biografia que, apesar da sua breve existência terrena, ele fez questão de ter ao seu lado a melhor e mais ilustre companhia, que é Jesus, igreja. Quando nós entendemos isso, nós olhamos para o testemunho de Enoque. Esse homem nos traz uma reflexão. Ele traz para mim e para você como que eu estou vivendo nos dias dos quais o que tem sido prioridade na minha vida. Porque o exemplo de devoção a Deus nos ensina que, apesar da brevidade da vida, o que realmente importa é vivermos em comunhão perfeita com o Senhor, andar com Ele continuamente, agradando em toda a nossa maneira de viver. O que me incomoda é essa maneira de viver, dessa atualidade. Glória a Deus. Cadê o resto? É triste, igreja, não é só que não. Eu ando muito. Tem lugares que eu ia que era 500, outros 400, hoje estão reduzidas em 50. É triste, porque eu não concordo que essa pandemia está fazendo tudo isso, porque acomodou, o povo estacionou. Eu posso ligar e ouvir uma pregação e as coisas não funcionam. Precisamos congregar, comunhar, ter comunhão uns com os outros. Porque o que o Senhor nos ajude, igreja, e nos ensine a contar os nossos dias de maneira que alcançamos um coração sábio. O salmista falava isso. Para que vivamos todos os dias, esses dias que Deus tem nos dado, que eu e você estamos vivendo, com sabedoria, com responsabilidade, sabendo que tudo que eu fizer aqui terá uma prestação de conta. É verdade. Porque quem anda com Deus agrada a Ele. Porque apesar dessa degradação moral, espiritual, em que vivia a humanidade nos dias de Noé, e que nós estamos vivendo, que nós possamos alcançarmos testemunho de ter agradado a Deus. Imagine como deve ser difícil andar com Deus, agradá-lo durante aqueles anos que antecede o dilúvio, quando a libertinagem, a violência prevalecia. Apenas um remanescente cria em Deus, mesmo vivendo em ambiente cheio de pecado, igreja, completamente. Quando nós entendemos isso, esse ambiente cheio de pecado, homens havia se perdido completamente o temor. E quando o homem perde completamente o temor, ele se apressa para praticar o mal. E Enoque teve fé suficiente para agradar a Deus. Até que ponto eu estou disposto a agradar a Deus? Porque a trajetória de Enoque, mas
mas foi emocionante. Ah, mas é comovente. Mas a história com Deus, a sua transladação, é isso aqui que me enche de esperança e me desperta mais e me dá mais desejo de seguir os passos. Porque, no entanto, vale destacar que antes dele ser tomado por Deus, ele alcançou, igreja, o testemunho de ter agradado a Deus. Isso significa que antes dele ser levado ao céu, Enoque, ele percorreu um caminho de renúncia. Ele percorreu, igreja. A coisa não é assim. Ah, vou entrar para dentro e a coisa vai mudar. Não. A trajetória é muito mais longa. Tem mais espinho do que rosas. E são exatamente os espinhos que vai nos trazer um crescimento. E são os espinhos que vai nos amadurecendo. E são os espinhos que vai nos ensinando até que ponto eu estou disposto a morrer por Cristo. Porque, igreja, o que nós estamos vendo, que estão tudo já em projeto, e nós só estamos aguardando a volta de Cristo. Então são dias trabalhosos na face da terra, e nós precisamos despertar para isso. Nós precisamos procurar, buscar um estilo de vida que nos faz voltar a ter sede de Deus, desejo de estar na presença de Deus. Nós precisamos buscar isso para manter a nossa fé acesa, porque a fé é naquele que é galardoador do que os busca. Assim como Enoque foi tomado por Deus, nós também esperamos e desejamos ser levados pelo Senhor para estarmos para sempre com Ele. Não é isso que diz nessa 1 Tessalonicenses 4,17? Antes desse encontro, igreja, nós precisamos trilhar o caminho da renúncia. Nós precisamos trilhar o caminho da santificação, da qual ninguém verá a Deus. Enoque anda com Deus, mas ele também anuncia o juízo de Deus. Porque embora Enoque não tenha sido chamado de profeta, em outras passagens das Escrituras, a Epístola de Judas registra de forma exclusiva uma palavra profética proferida por ele. A vida de fé de Enoque não era desenvolvida apenas em devoção particular, porque ele anunciou com ousadia que Deus viria para julgar o mundo por seus pecados. Epístola de Judas, você encontra isso lá nos versículos 14 e 15. Enoque, ele conhecia bem o Senhor e sabia que os pecados da sua geração traria derramamento da ira divina sobre a terra. Como nós estamos vendo essa pandemia, né? Já é um sinal. Se for observarmos bem, já é um sinal. Porque essa palavra profética de Enoque foi cumprida quando Deus executou o juiz através do dilúvio. Mas também é uma mensagem para o futuro, igreja. Pois refere-se, quando fala aqui, refere-se, porque o julgamento que ocorrerá quando Jesus voltar. Parece que as pessoas estão adormecidas. Parece que o povo não está entendendo que esse juiz, que esse julgamento ocorrerá quando Jesus Cristo voltar, liderando os seus exércitos no céu, condenando Satanás e as suas hostes. Apocalipse 9:11. Os dias em que vivemos tem sido semelhante aos dias de Enoque, igreja. Basta nós olharmos para os acontecimentos à nossa volta e acompanharmos as notícias mundo afora, para percebermos, igreja, que os homens estão indo de mal a pior. A decadência, a ética moral, a espiritual, o abandono,
atingido níveis em que em breve atrairá a ira divina sobre a face da terra, igreja. Enquanto o juízo não vem, a porta para o arrependimento continua aberta. Os homens e mulheres que temem a Deus, eu e você somos responsáveis para transmitir a mensagem de João Batista, voz que clama no deserto. É chamar as pessoas ao arrependimento. Por outro lado, os que rejeitam a mensagem do Evangelho precisam saber que há um juiz a caminho. O próprio Deus virá julgar o mundo. Ele não enviará uma grande escassez de alimento, nem um dilúvio, nem incumbirá um de seus anjos de realizar esse trabalho. A Bíblia diz que ele virá pessoalmente, igreja. Jesus virá pessoalmente. Então isso está mostrando a responsabilidade, a seriedade do acontecimento, também no seu caráter decisivo. O que diz lá em Tiago 5:9: eis que o juiz está à porta. Eis que o juiz está à porta. Quem anda com Deus não tem medo do futuro. Quem anda com Deus não tem medo do futuro. Por que uma das maiores inquietações do ser humano não é em relação ao futuro? A incerteza, a curiosidade sobre o que vai acontecer nos tempos vindouros é o que mais ronda a mente de muitas pessoas, a ponto de levar muitas delas a recorrerem aos profetas como se eles fossem adivinhos. Esses dias chegou uma pessoa em minha casa e eu disse: meu Deus, eu não acredito que século 21, fecha até o mundo, ainda se vê umas coisas dessa. Ela chega em minha casa, ela pede uma oração, oramos. Tenho muito cuidado, porque profecia é uma coisa muito séria. E ela me mostra uma foto, e ela me faz a pergunta: missionária, a senhora pode me dizer se esse homem está na casa dela? Eu respiro. Meu marido saiu até lá de perto. Estava perto de mim, ele até saiu de perto. Eu respiro. Abro os olhos e digo para ela assim: olha bem nos meus olhos. Está escrito o que nos meus olhos? Minha irmã, a senhora precisa ler mais Bíblia, porque o Jesus que nós servimos, ele não faz essas coisas, e a senhora precisa se firmar mais. A porta que a senhora entrou, faça favor de passar por ela. São dias difíceis, igreja, e eu fiquei com isso a semana inteirinha na minha cabeça. Essa área sentimental, emocional do ser humano tem levado o ser humano a fazer tanta besteira. Para começar, eu disse para ela: para começar é um adventista. Para começar é um adventista. Para começar, a senhora é uma assembleiana pentecostal. Para começar, minha amiga, olha a tese do adventista. Olha a tese. Pelo amor de Deus, minha irmã, quem falou isso para a senhora? Isso porque alguém falou para ela. Alguém falou para ela. Eu gosto de monte, eu vou no monte, mas tem que ter cuidado. Tem muita coisa que está fora dos padrões da palavra de Deus. Porque para muitas pessoas, isso é preocupação, né? Do ser humano, não ficar sozinho. Essa questão de
meu Deus, a palavra de Deus, ela tem tanta coisa. Às vezes eu gasto noites, às vezes eu fico até o dia amanhecer. Já teve dia de eu ficar amanhecer, eu gosto de escrever. E Deus me dá, e eu vou escrevendo, eu vou mergulhando. E eu entro em várias enciclopédias que eu tenho, e eu sou muito curiosa. E eu gosto de gastar tempo, porque eu gosto de trazer uma palavra que edifica. E eu fico preocupada. Não está no tempo mais de encher linguiça. Não está no tempo disso mais. A realidade nossa é dura. E parece que o povo ainda está vivendo conto de fada. Não existe conto de fada. O cavalo que você vai montar e ele vai te levar e você vai ser feliz para sempre. Pelo amor de Deus, a realidade é outra. Eu não sei como que foi formada a mentalidade do nosso povo, porque ainda tem gente assim. Porque é insegurança, a preocupação, a incerteza sobre o dia de amanhã são tão intensas que nós estamos vendo o nosso povo está perturbado, porque já tornou dependente. Sabe, tem gente dependente de profeta. Misericórdia, acabou da caia. É Jesus, a nossa dependência é Jesus. Eu vou lá. Se o fulano não falar, não faço. O fulano tem que falar, pelo amor de Deus. É a palavra. A palavra tem resposta para tudo. Aqui nós temos um manual. Porque ainda vem essa aí, né? Que eu falei, agora só me aparece agora essa de adivinhação. Agora só falta essa de adivinhação, né? Então, igreja, nós sabemos que tudo isso são formas equivocadas, enganosas. Alguma resposta que lhe traga um pouco de refrigério. Eu disse para ela, minha irmã, quem te disse uma aberração dessa, minha irmã? Que esse homem é teu? Quem falou isso? Por quê? Porque hoje é aquilo. Você me proporciona e eu vou te proporcionar também. São os geazinhos da vida. E isso, igreja, vai prestar conta. É isso que é a minha preocupação. Vai haver prestação de conta. E a Bíblia diz que tudo isso é engano. Através da vida de Enoque, nós podemos ver que a pessoa que anda com Deus sabe lidar de forma diferente com os problemas, sabe lidar de forma diferente com o futuro, porque o nosso futuro está na mão de Deus. Porque quando ele andou com Deus, ele foi salvo da ira divina. A perspectiva dos dias de Enoque não era uma das melhores. E olha para a nossa também. Olha para a nossa. A perspectiva dos dias nossos. Nós estamos vivendo na face da terra. Porque a humanidade, ela vive num processo de distanciamento de Deus. Cadê os crentes? Por isso que vai haver uma sentença de juiz que virá sobre a terra, como o próprio Enoque profetizava lá na Epístola de Judas 14:15. No entanto, o futuro de Enoque estava garantido, pois enquanto a sua geração se corrompia, se afastava de Deus, ele buscava a face do Senhor, ele buscava um relacionamento com o Senhor, ele estreitava a comunhão ainda mais com Deus. Aí que ele mergulhava e entendia que era sede de Deus. A igreja tem que entender que é sede de Deus, porque a esperança de quem anda com Deus não se resume ao que está diante dos olhos, mas ultrapassa fronteiras do presente, consolida na certeza de que há um futuro de paz e segurança preparado para aqueles que buscam e vivem essa intensa comunhão com Deus. A nossa fé em Deus, a nossa comunhão com Ele é que vai nos proteger da ira divina. Quanto da ansiedade em relação ao presente, em relação ao futuro. Nas palavras de Jesus nós encontramos a garantia de que
promessa. Se coloque de pé, igreja. Quando nós terminamos, Bendito seja o nome do Senhor. coloque a mão no seu coração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai, nós te adoramos nesta noite. Tu és o Cordeiro de Deus, Deus tremendo, Deus bendito. E toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, Deus tremendo e poderoso. Pai, nesta noite, calamanda cacho como a nagastéria, nós aprendemos com a tua palavra que a vida e o testemunho de Enoque nos lembra de que é possível ser fiel a Deus em meio a uma geração corrompida, em meio a uma geração pervertida. A tua palavra nos ensinou nesta noite, não importa qual tenebroso seja o tempo em que nós estamos vivendo, a tua palavra nos ensinou nessa noite, para não importarmos qual terríveis as notícias, pois temos a promessa da volta de nosso Senhor. Por isso que a palavra nessa noite nos encoraja a buscarmos, nos motiva a levarmos uma vida piedosa, uma vida que agrada a Deus, uma vida de que não temos que envergonhar. A palavra é tremenda e poderosa, porque um dia o pecado será julgado e o povo de Deus será recompensado pela sua fidelidade. Deus tremendo e poderoso, nos ajuda a vivermos nesses dias que o Senhor está nos concedendo nessa terra, dias tenebrosos, dias em que a violência, dias em que ela lavachuricando o mal ainda prevalece, mas o nosso Deus é tremendo e poderoso, porque o bem sempre venceu o mal. E nessa noite nós temos motivo para nos encher de o nosso coração. Nós temos motivo nessa noite para que o Senhor nos dê ânimo para continuarmos na caminhada, porque os santos de Deus não apenas são separados, mas somos guardados calabastéria. E nesta noite vem visitando, visita aqueles que precisam de libertação, visita a nossa casa, visita a nossa parentela, meu Deus e meu Pai, há vidas ainda para ser resgatada. Deus tremendo e poderoso, quando a tua palavra diz, calabastéria, que o Senhor mandou o profeta Elias levantar as pedras, quando o profeta Elias fez o altar, a palavra diz que o Senhor naquele momento, Elias colocou todos no altar da oração, porque só quem pode julgar é Deus, só quem pode purificar é Deus, só quem pode perdoar é Deus. E nesta noite entra, meu Pai, calabastéria, porque ainda que o mundo está em colapso, mergulhado em todo tipo de pecado e iniquidade, mas por causa do juízo de Deus virá sobre a terra. Deus tremendo e poderoso, age nessa geração, age nessa geração. Olha para essa juventude, Pai, entra como forte. Quantos que estão enveredados no caminho das rodas, quantos estão atolados nos vícios, meu Deus, o que cabe a mim é clamar, o que cabe a nós é clamar. Nós não somos juiz do nosso irmão, nós temos é que orar para que haja salvação, para que haja resgate, porque o próprio Deus tremendo e poderoso, o Evangelho, ele é transformador, porque cada um de nós temos uma história. Cada um de nós, Deus tirou nós, foi do charco de lama. Cada um de nós estava no caminho errante. Cada um de nós praticou coisas horríveis, mas a graça do Senhor nos alcançou. E estamos aqui como verdadeiro e vivo testemunho que Ele é Senhor, que Ele é Senhor, Ele é Senhor das nossas vidas. E nessa noite adoramos e bendizemos, porque sabemos que a sua presença é real. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do nosso Deus, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia.